muda para mim, mas não muda para vocês. Tá? Não, eu não coloquei a orientação do trabalho no Moodle, não. Se vocês quiserem, eu faço isso. Eu já tinha explicado a eles durante o começo do semestre. Mas eu não coloquei nada escrito no Moodle. Posso fazer isso também para vocês hoje. Tá? Fazer um videozinho explicativo, acho que fica mais fácil. Em vez de eu ficar escrevendo tudo, vou fazer um videozinho explicativo. Que aí vocês assistem e aí vocês já conseguem ir dando andamento, então. Tá? Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou começar a apresentação, aí vocês me dizem se vai mudar o slide, se não vai, aí, senão eu tenho que fazer a mudança aqui manual. Então, a ideia de hoje é passar para vocês os conceitos de biocenose e ecossistema. A gente já integrando agora como é que as espécies interagem entre si, né? Espécie com espécie e o seu meio. Até agora a gente estava falando sobre as populações e sobre a parte de autoecologia. Agora a gente vai para a parte de cinecologia, que fala sobre as interações entre as espécies, tá? Então, tanto essa aula quanto a próxima, a gente fala sobre como as espécies vão interagir, né, umas com as outras. Eu acho que não é só o meu computador que dá problema. Mudou o slide aí para vocês, crianças? Não mudou para mim ainda. Não. Tá, a aula sendo gravada já. Tá sim. Não mudou, né? Tá, eu vou ter que fazer a mudança manual, então. Não sei o que tá rolando com o meu PowerPoint. Tipo, não é desse computador, porque no outro já tava rolando isso. Alguma configuração minha que tá errada. Tá. Então, primeiro conceito de agrupamentos. Né? A gente tem os agrupamentos sociais e os agrupamentos não sociais. Os primeiros agrupamentos sociais, né, ou também chamado de sociedade, a gente define como um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Que se reúnem por alguma atração recíproca, ou seja, existe algum fator que os atrai. Pode ser, por exemplo, o período reprodutivo. Tá? Eventualmente, alguma espécie que gosta de ficar mais sozinho, né, os indivíduos, mas quando eles se reúnem para o período reprodutivo, período de acasalamento, a gente vai chamar isso de um agrupamento social, ou seja, um grupo de indivíduos da mesma espécie. E aí a gente poderia pensar em diversas, né, centenas, milhares de situações em que isso vai ocorrer. Ou seja, sem relação com o meio, né, só relação dos indivíduos entre si. Tá? Vocês já devem ter visto aquele monte de pinguim, né, junto dentro na periferia da Antártida, né, quando chega a época de acasalar, eles vão se reunindo para fazer os namoros e aí tá, fazer os encontrinhos ali. Só que a gente tem também, né, reuniões de espécies diferentes entre si. E esses vão ser os agrupamentos não sociais. Aí, de novo, tem que mudar manualmente. Os agrupamentos não sociais. Quais são os tipos de agrupamentos não sociais? Entre outras espécies. O primeiro deles é a multidão. Tá? Chamamos de multidão. Um agrupamento de indivíduos, geralmente de várias espécies, pode ser de uma só, mas de várias espécies, quando eu tenho algum fator do meio que os atrai. Então, quando eu estou falando, por exemplo, daquele agrupamento dos pinguins, não é o meio ambiente que atrai os bichinhos, são eles próprios, que estão procurando parceiro. Tá? As multidões é quando você tem ou a mesma espécie ou várias espécies que elas se unem por causa de um fator do meio que as atrai. O grande exemplo que nós temos são os
popularmente conhecidos como insetos da luz. Conhecidos e adorados, né? Todo mundo adora aqueles bichos. Nossa, adoro demais. Meus favoritos. Né? Você não pode deixar a luz acesa no verão, fica aquele monte de bicho voando ali no entorno. Acho que aparece ali no Vida de Inseto até um que tá indo lá em direção à luz e fala, não ande em direção à luz, não ande em direção à luz. Cara, aquela cena é muito hilária, cara. Eu adoro esses filmes da Disney sobre animais, assim, que, cara, ensina muito, cara. Você aprende muito sobre animais com esses filminhos. Então isso é a multidão, né? Um monte, você vê, dá pra gente perceber, né? Até um leigo consegue perceber que é um monte de espécies diferentes, mas, ou seja, tem um fator do ambiente que está atraindo os bichinhos. Tanto é verdade que a hora que você apaga a luz, a festa simplesmente acaba. Ele simplesmente desaparece e vai cada um viver a sua vida. Tá? Temos outro agrupamento não social, que é a associação parasitária, que é a relação de parasitismo quando um indivíduo vai remover nutrientes de um outro indivíduo, tá? E temos também que seria, né, um tipo de atração também, porque, tipo, o hospedeiro, ele é um fator de meio, né? O hospedeiro é o meio ambiente do parasita, porque é dali que ele está retirando os nutrientes. A gente percebe, então, que meio ambiente não precisa ser somente uma coisa mineral, né? O meio ambiente pode ser uma coisa biológica. O hospedeiro de um parasita é o meio ambiente daquele parasita. Né? Esse tipo de associação, né, a associação parasitária, ela é uma atração unilateral, ou seja, somente um lado tem interesse naquela associação. Obviamente, o parasitado não tem interesse em continuar com o parasita, né? Somente o oposto. E temos, por fim, entre os agrupamentos não sociais, a biocenose. Qual é a definição de biocenose? É um agrupamento de seres vivos reunidos pela atração recíproca e por relações de interdependência. Ou seja, são várias espécies que elas vão se reunir, elas vão viver juntas num mesmo ambiente, tá? Por atração recíproca, ou seja, existe algo que faz com que elas permaneçam juntas, ou seja, você me oferece proteção, eu te ofereço alimento, ou eu te ofereço proteção, eu ofereço alimento para uma outra espécie, essa outra espécie oferece proteção para você também. Né? Então você tem relações entre as espécies que vão ficando cada vez mais complexas conforme você vai aumentando o número de espécies de uma biocenose. Tá? E essas relações, elas são caracterizadas pela interdependência, ou seja, todo mundo está fazendo favor para alguém. Todo mundo está ajudando alguém, de tal forma que a gente não consegue, sem prejuízo, né, retirar algum ser, né, a gente vai causar prejuízo para algum para a biocenose se a gente não... desgraça! A gente vai provocar algum prejuízo para biocenose se a gente retirar algum ser, se a gente prejudicar modificar o local onde elas estão localizadas, tá? A princípio, a biocenose não inclui, a noção de biocenose, ela não inclui o ambiente. Quando a gente fala de biocenose, é uma importância pra gente sublinhar aqui. A biocenose, quando a gente fala de biocenose, a gente está falando somente das relações entre as espécies, né? Então, é um grupo de espécies que se relaciona entre si por uma relação de interdependência, ou seja, todo mundo está ajudando uns aos outros. Tá? Todo mundo tem uma função ali dentro dessa comunidade. Historicamente, os estudos para a gente caracterizar uma biocenose, eles sofrem da dificuldade óbvia que é a gente conseguir incluir todos os seres que são dependentes daquela biocenose. Cara, pensar num ecossistema mais simples do mundo, teu jardim, um vasinho de plantas que você tenha em casa. Aí você fala, não, eu tenho só uma espécie ali, é só aquela planta. Não, senhor. E todas as bactérias que tem no solo? Você consegue contabilizar todas as bactérias que tem ali no solo? Não. Você tem alguma noção de qual é a importância que essas bactérias têm pro solo?
o que cada uma produz, a qual produz nitrogênio, qual produz fósforo, qual que eu posso retirar, qual que eu preciso colocar mais, qual que eu preciso colocar menos, se tá equilibrado, se não tá. Cara, é um mundo à parte. Então, tipo, você pensa que é só uma plantinha dentro do vaso? Não é. Aquilo tem realmente todo um ecossistema ali formado. Tem toda uma comunidade ali, toda de interdependência formada ali. Tá? Então, é muito difícil. Isso pensando no sistema mais simples do mundo, né? Um vasinho de planta na sua casa. Aí a gente começa a ampliar. A gente pode pensar no nosso jardim, a gente pode pensar numa reserva florestal, a gente pode pensar numa floresta inteira. Cara, é enlouquecedor, é insano a gente tentar caracterizar todos os seres que estão aí dentro de uma biocenose. Tá? Sempre lembrando por que a gente coloca essa questão. Qual que era a função, né, quando a gente tem essa explosão do estudo de ecologia, qual que é realmente a função da ecologia? É tentar encontrar meios de repovoar o planeta no advento de uma extinção, ou então de uma extinção em massa, ou então de um arraso geral no ambiente. Tá? Então a gente... Vamos imaginar, né, um caso extremo, né? Para que ocorra a formação florestal, eu preciso de uma bactéria, né? Aquela bactéria primordial, sem aquela bactéria o solo não vai ter esse tipo de nutriente, não vai conseguir fazer uma floresta tão luxuriante assim. Estou exagerando, mas só para vocês pegarem a ideia. Talvez a gente tenha alguns organismos que são chave no ambiente e a gente não sabe qual é a função deles. Tá? Então isso, historicamente, vai ser bem difícil da gente caracterizar tudo. E, tipo, é impossível, né? Seria um sonho legal da gente perseguir, mas não, isso não vai acontecer. A gente conseguir caracterizar todas as biocenoses, conseguir caracterizar a função de cada uma das espécies. Né? Isso é um negócio impossível. Ainda que fosse importante cientificamente. Não tem como a gente fazer tudo isso. Tá? Obviamente, a gente alterar, né? Uma consequência disso, né? É a gente também não saber qual é o resultado de uma alteração de um indivíduo ou de uma espécie, qual é o resultado que isso vai ter sobre a biocenose, sobre toda essa associação, sobre toda essa interdependência que existe entre os seres. Né? Se eu inserir um novo ser, o que vai acontecer? Se eu remover um ser, o que vai acontecer? Muito difícil da gente conseguir caracterizar também, tá? Lembro uma vez quando eu fui, eu nem lembro se ainda estão lá, essas goiabeiras. Primeira vez que eu fui no parque do Tabuleiro, eu acho que eu já contei essa história pra vocês umas 500 vezes, né? A história das goiabeiras. Se não, aí então tô contando pela primeira vez. Então, tinha lá umas goiabeiras ali na entrada do parque da Serra do Tabuleiro. E aí, de onde é que veio essas goiabas, né? Da feira. A galera come goiaba e pensa que porque é orgânico, pode jogar as sementes na mata, né? Tranquilo, cuidado, né? Essa noção nossa de lixo, a gente pensa, lixo é plástico, papel e metal. A gente fica achando que, porque se é uma semente, eu tô aqui na mata, eu vou comer minha goiaba, então eu posso, né, jogar já que é orgânico. Isso é perigoso pra caramba, tá? Porque aquela semente vai brotar e vai que é uma espécie invasora, né? Uma espécie que não tá adaptada àquele ambiente, né? Ela pode realmente prejudicar, ela pode roubar nutrientes do solo, ela pode competir com outras espécies que estão ali presentes, né? Então é isso, a gente não tem como saber qual é o resultado de inserir uma espécie no ambiente, mas também a gente não tem como saber qual é o resultado de tirar essa espécie dali, né? Uma vez que ela invadiu. Também é uma coisa prejudicial. A galera perguntava, porque se é uma espécie invasora, por que vocês não tiram essa espécie dali? Eu falou, justamente por isso, né? Porque a gente não sabe qual que é o efeito de tirar uma espécie. Então, tipo, estão ali, né? Você vai, mais ou menos dizendo, você vai levando no banho-maria, né? Tá ali, não tá multiplicando a olhos vistos, assim. Estão crescendo ali, não tá matando tantas espécies assim, né? Então deixa, né? Talvez a gente não
talvez a retirada dela seria prejudicial, né? Isso foi da primeira vez que eu fui, não sei como é que está esse estado das goiabeiras lá agora. Certo? Então, essa é uma consequência da gente não conhecer a interação entre as espécies dentro de uma biocenose, a gente também não consegue saber de antemão, né, qual é o resultado da inserção ou da remoção de uma espécie dentro da biocenose. Tá? E, obviamente, né, toda biocenose ela vai ter relação com o seu meio ambiente. Embora a noção de biocenose não implique uma relação com o ambiente, a gente está falando somente das espécies, ela sempre, né, todo esse conjunto de espécies vai estar sobre um substrato mineral, né, vai estar sobre rocha, vai estar sobre água, né, vai estar dependendo aí da fase mineral do mundo para conseguir sobreviver, tá? Mas aí a gente já cria um outro conceito, né, da biocenose junto com o seu extrato mineral, tá? Bom, uma coisa interessante para a gente falar também a respeito do conceito de biocenose é que, historicamente, quando a gente começou a descobrir todas as relações que existiam entre as espécies, isso deixou toda a comunidade de estudos biológicos muito maravilhado em aquilo que a gente já tinha comentado na nossa primeira aula, né? O quanto que a natureza é perfeita, né? O quanto que tudo está interligado, o quanto que as espécies elas cooperam muito entre si, né? Que todo mundo tem a sua função e ninguém precisa ensinar para elas quais são as suas funções, né? Cada um já sabe o que tem que fazer, né? Então, espanta a gente realmente, né? Ver qual o nível de organização que a gente tem aí das diferentes comunidades que a gente tem pelo mundo, o nível de organização, o nível de integração que elas vão ter entre si, tá? Então, historicamente, a gente comparou, né, a gente descreveu as biocenoses como sendo uma comunidade estável, ou seja, a quantidade de energia que entra é a mesma quantidade que sai, a quantidade de matéria que entra é a mesma quantidade que sai, ou seja, ela não está nem ganhando nem perdendo matéria ou energia, ela está estável, tá? Foi comparado também, a gente tem metáforas que comparam as biocenoses a um organismo, no mesmo sentido que em cada organismo você tem um coração, pulmão, intestino, cérebro, olho, com cada um tem a sua função, então também os seres vivos eles teriam funções dentro de uma biocenose, né? Cada um faz uma coisa. Tem um responsável por trazer água, tem outro responsável por trazer nitrogênio, tem outro responsável por fazer a síntese de proteína, tem outro responsável por produzir oxigênio, né? Então, dentro de uma biocenose, cada ser ele teria a sua função, tal como ocorre dentro de um organismo. E da mesma forma, já que dentro de uma biocenose ela se comporta como se ela fosse um organismo, a sucessão dela também seria predizível. Ou seja, eu tenho uma biocenose nesse estado, daqui uns 10, 20 anos ela vai estar assim, daqui uns 50 anos ela vai estar assim, daqui a outros 100 anos ela vai estar assim, a gente consegue saber como vai ser a evolução dela, tá? Muito cuidado com esse pensamento, principalmente a respeito da comparação da biocenose com um organismo. Tá? Muito cuidado. É muito perigoso, a gente já tinha comentado isso na nossa primeira aula, é muito perigoso epistemologicamente a gente fazer algumas metáforas sem que elas efetivamente tenham um significado real. Tá? A gente acha bonitinho, né? Pensar, falar, nossa, é tão organizado a gente ver a natureza, tão organizado o comportamento de uma biocenose, é irresistível, é quase que irresistível você comparar a perfeição dessa organização com a perfeição da organização de um organismo, de todo mundo tá colaborando entre si, tá? Essa é uma imagem muito rasa do que nós temos na natureza, tá? Tá? Então, evitem fazer essa comparação, né, das biocenoses com um organismo, né? Evitem ter essa noção de perfeição, essa noção de harmonia das coisas que existem na natureza.
Tá? Então a gente pensa, tanto um organismo quanto uma biocenose, elas recebem fluxo de energia, né? Tem essa relação de interdependência entre os diferentes órgãos do organismo, que seriam as diferentes espécies, né? E tem uma evolução predizível, ou seja, assim como um organismo nasce, cresce, reproduz e morre, então também, né, um ecossistema ele vai nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, tá? Não é assim que se processa isso. Por quê? Primeira coisa, quando você tem um organismo, né, se esse organismo está saudável, todos os seus elementos constituintes eles vão sempre cooperar entre si. Você nunca vai ver o coração brigando com o pulmão para ver quem é que comanda o corpo. Tá? Isso num organismo saudável. Claro que você vai ter, mas tem o câncer, justamente. O câncer é uma competição dentro de um organismo, mas por definição isso é um indivíduo não saudável. Tá? Num organismo saudável, então, todos os elementos eles estão cooperando entre si. Numa biocenose, não. Né? Numa biocenose existem as chamadas relações desarmônicas. Tá? Então, você tem indivíduos querendo matar uns aos outros dentro de uma biocenose. Isso não vai acontecer dentro de um organismo. Tá? Então, não é a mesma coisa. A gente erra quando a gente observa uma biocenose, né, e fala, nossa, ela é perfeita, ela é toda harmoniosa, e aí a gente se espanta quando a gente vê essas relações desarmônicas. Fala, oh, nossa, mas como que pode ter, né, uma espécie querendo matar a outra? Como é que pode existir uma espécie competindo com outra? Cara, natureza é terra de ninguém, malandro. Mas tem ali a competição, né? Então não dá pra gente ficar espelhando a nossa literatura, espelhando o nosso modo de vida, né, querendo se inspirar na natureza, né? Vamos nos inspirar em nós mesmos, né? O ser humano ele tem muita potencialidade para inspirar, acreditem. Ah, parece que não, né? Tem alguns que a gente acha que não, né? Fala, tem alguns que seria melhor que não tivesse nem nascido, sim, fato. Mas ainda tem bastante gente boa nesse mundo que nos inspire. Não precisa ficar olhando a natureza, tentando encontrar ali metáforas que não existem, né? E outra coisa importante também é que a biocenose ela não se reproduz, né? Por definição, o organismo ele teria, um organismo saudável ele tem capacidade reprodutiva, né? A biocenose ela não consegue se reproduzir, né? Então, eu tenho uma floresta amazônica aqui, ela vai se dividindo, né? Fazendo mitose e vai produzir uma outra floresta amazônica? Não, isso não existe. Tá? Então não dá pra gente comparar a biocenose com um organismo. Outra coisa pra gente tomar cuidado também, a teoria Gaia, que é o suprassumo dessa concepção das biocenoses como superorganismos. Tá? De você pensar não só as biocenoses como organismos, mas a Terra como um todo, como organismo. Né? Essa é a base da teoria Gaia. Cara, também mesma coisa, pela mesma argumentação, né? O organismo se reproduz, né? Como é que a gente reproduz a Terra? Tá? E pensar também que todas as forças que estão agindo na Terra são forças harmônicas, são forças estáveis, tudo isso que a gente já contestou bastante ao longo do nosso semestre. Não. Aquela noção velha que a gente tem, né? Na ausência de perturbações externas, o organismo ele vai se manter estável. Então a mesma coisa seria com a Terra também, né? Na ausência de perturbações externas, a Terra se manteria estável. Também muito cuidado com isso, que isso não é verdade. Tá? Certo até aqui? Agora nós passamos ao conceito de ecossistema. Para os russos, para os ecólogos russos, eles vão usar o termo geobiocenose, que eu diria até que seria melhor até, né? Diz mais o que realmente significa o termo de ecossistema. Então, se a gente já definiu a biocenose como um agrupamento de diversas espécies agrupadas entre si por relações de interdependência, tá? O que seria a geobiocenose? Seria a junção da biocenose com o biótopo, ou seja, com o seu
meio ambiente geológico, tá? Então é quando você tem a integração entre essas diferentes espécies interdependentes, exercendo também uma interdependência com o meio ambiente, tá? Com o seu substrato, tá? Lembrando aqui que esse substrato pode ser inorgânico ou orgânico, né? Ele pode ser mineral, né? Rochas e água, ou pode ser um substrato orgânico também, quando a gente está falando de sucessão de decomposição de cadáveres, ou então de relações de parasitismo, tá? Aí o biótopo ele se torna orgânico, né? O ambiente em que a gente vive é orgânico. As bactérias dos ruminantes também, né? A gente pode considerar aquilo como um ecossistema, né? Porque você tem a associação ali de diferentes espécies com um biótopo, né? Com um local onde elas vivem, tá? Então essa é a definição de ecossistema. É a unidade formada entre os seres vivos e o seu meio com ações recíprocas entre os seus componentes. Então não mais apenas as relações entre os indivíduos das diferentes espécies, mas agora também dessas diferentes espécies com o seu meio, tá? Então, como é que uma espécie vai utilizar a água desse meio e como é que ela vai produzir, devolver água para esse ambiente? Como é que ela vai utilizar ar desse ambiente e como é que ela vai devolver esse ar para o ambiente? Como é que ela vai utilizar os nutrientes do solo e que nutrientes ela vai devolver para o solo e em que fase da vida isso vai se dar? São sistemas abertos, né? O que é um sistema aberto? Vocês devem ter visto isso nas aulas de HPG. Um sistema aberto é um sistema em que eu tenho entradas e saídas de matéria e de energia, mas ela circula ali dentro. Então, a matéria e energia entra, circula ali e depois ela é exportada. Isso pode ou não estar em equilíbrio, ou seja, eu posso ter um ecossistema que estando em equilíbrio, ou seja, vai entrar e sair a mesma quantidade de matéria e de energia, ou eu posso ter ecossistemas que são ditos em desequilíbrio, ou seja, eles estão entrando mais do que saindo, matéria ou energia, ou saindo mais do que entrando. Isso pode acontecer também, mas o importante é sublinhar que o ecossistema ele é aberto, né? Ou seja, vai entrando e saindo matéria e energia. Tá? Então, o que costuma entrar num ecossistema, ou seja, que não é produzido por ele? Né? Luz solar, água, gases atmosféricos, tira essa vírgula aí do meio, né? Gases atmosféricos. Né? Luz solar, água, gases atmosféricos e minerais provenientes do solo. Ou seja, coisas que não são vivas, né? Costuma ser o que a gente chamaria de entradas de um ecossistema. E as saídas ou produtos de um ecossistema, ou seja, aquilo que ele vai devolver para o ambiente. Energia, né? Então entra a luz solar nessa energia, ela é devolvida também, né? Ele vai produzir alimentos, né? Que vão ter essa energia solar ali armazenada como energia química. Gases atmosféricos, né? Então tem seres que produzem oxigênio, tem seres que produzem dióxido de carbono, então eles dão uma devolutiva para a atmosfera. E compostos úmicos, que é a matéria orgânica que vai ser deixada no solo, que vai ser reaproveitada para os próximos organismos que vierem. Tá? Então, isso é que significa um sistema aberto, né? Tem entradas e saídas de matéria e de energia, né, após circular ali dentro. Tá? Os ecossistemas, eles são, sim, né, dotados de mecanismos autorreguladores e de resiliência. O que significa isso? Mecanismos autorreguladores são maneiras de manter a sua estabilidade. Tá? Então, vamos pensar assim, se entra uma espécie invasora, existem meios daquele ecossistema de se rebelar, vamos dizer assim, contra essa espécie invasora. Então, eu posso ter ali predadores, eu posso ter ali um solo que vai se mostrar hostil ao crescimento daquela planta, tá? Eu posso ter competição por nutrientes dentro daquele ambiente, aquela espécie invasora não conseguir sobreviver. Então é impossível, tipo, não é o fim do mundo a entrada de uma espécie invasora em nenhum ecossistema. Pode ser o fim do mundo? Pode, mas a simples
entrada de uma espécie invasora num ecossistema não garante que aquilo vai ser o fim daquele ecossistema, né? A gente tem meios, é como se fosse um sistema imunológico nosso, né? Olha eu aqui, eu criticando quando a gente faz a metáfora com o organismo e eu mesma tô fazendo, né? Parabéns. Mas dá pra gente pensar assim, né? Que seria como o nosso sistema imunológico. A gente tem como lutar contra uma espécie invasora. Às vezes a gente não ganha, né? Mas tentamos, né? A gente tenta lutar contra essa espécie invasora. Então a gente tem esses meios, né, de autorregulação, o que não significa dizer que eles sejam infalíveis, sempre, tá? E temos também mecanismos de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de nos adaptarmos a mudanças. Então a gente tem uma mentalidade também muito pobre a respeito do meio ambiente, de que ele é um pobre coitado, que ele é uma pobre vítima do sistema, que qualquer besteirinha que a gente mudar no ambiente, ele não vai conseguir sobreviver. Calma também, tá? Da mesma maneira que é ingênuo a gente pensar que a gente pode fazer qualquer mudança que ele vai sobreviver, que ele é forte pra caramba, né? Não, também não é assim essa ideia de que qualquer coisinha, não posso fazer absolutamente nada, não posso pisar nessa grama que já era, né? Se eu pisar nessa grama aqui em Florianópolis, vai provocar um furacão lá na Flórida, né? Essas ideias que a gente tem por aí. Não, calma, as coisas não são tão frágeis assim, né? Outra mentalidade que a gente tem que estipar é uma noção que a gente tem, né, de que a natureza vai ser uma coisa extremamente frágil, né? Não, ela tem meios de lutar contra a adversidade, né? A gente já tinha visto a racionalização do uso do espaço. Cada espécie ela vai ter a demarcação do seu território utilizado ali. Teve um tsunami, teve um furacão, teve vulcanismo num determinado pedaço que destruiu aquele ecossistema. Ok, que pena, né? Aquela família que morava ali vai ser perdida. Mas a minha, que não foi atingida por essa tragédia, tá ok, né? Então a nossa espécie vai conseguir sobreviver. Tá? Então isso é um exemplo de um mecanismo de resiliência, maneiras como o ambiente, né, como o ecossistema, ele consegue transcender as dificuldades, né, consegue transcender as mudanças que acontecem no ambiente. Tá? Então, a racionalização dos recursos naturais seria um bom exemplo disso. Também, de novo, não significa que seja infalível. Né? Esses mecanismos autorreguladores, mecanismos de resiliência, não significa que sejam infalíveis. Mas eles existem, né? E não podem ser desprezados. Classificação das biocenoses, né? Então existe também uma hierarquia de biocenoses. Nós chamamos de sinúzia o grupo de espécies filogeneticamente relacionadas que usam os recursos de forma similar. Então, dentro de ambiente, eu posso falar, por exemplo, sobre a sinúzia das árvores. Tá? As árvores, elas formam uma sinúzia por quê? São espécies filogeneticamente relacionadas, ou seja, são todos vegetais. Em geral, a maioria ali vão ser angiospermas, né? Então, todas elas têm raízes que puxam os nutrientes do solo, todas elas puxam dióxido de carbono do ar e devolvem oxigênio, né? Então, elas usam os recursos de forma similar e devolvem os recursos de forma similar, né? Então, toda árvore vai puxar dióxido de carbono e vai devolver oxigênio para o ambiente. Toda árvore puxa a água do solo, toda árvore puxa nutriente do solo, tá? Então a gente chama o conjunto das árvores de um ambiente, você pode chamar de sinúzia. O conjunto dos invertebrados, você pode eventualmente chamar de sinúzia. A biocenose seria uma escala maior de sinúzia, então não é somente o grupo filogeneticamente semelhante, mas são diferentes espécies que não tem relação filogenética, né? Só tem relação do seu interesse com o meio. Então, o que vai juntá-la seria essas relações de interdependência que essas espécies exercem. Então, essa vai ser a definição de biocenose, né? Uma escala maior de sinúzia, né? Um grupamento de seres vivos reunidos pela atração recíproca e por relações de interdependência.
Uma escala maior da biocenose seriam os biomas, que aí você tem uma área já bem grande, determinada climaticamente, tá? E ela tem uma fisionomia homogênea, ou seja, a paisagem, o jeitão da paisagem é aproximadamente igual para todo o bioma. Ou seja, eu vou ter um bioma de vegetação arbustiva, eu vou ter um bioma de vegetação florestal, eu vou ter um bioma de vegetação herbácea. Isso na aula que eu gravei hoje, vocês vão observar isso mais detalhadamente. Tá? Então, seria uma escala maior dos ecossistemas, seriam os biomas. E, por fim, as grandes comunidades ou comunidades maiores, né, seriam as grandes porções do globo habitadas por vida. Né? Então, a gente tem as comunidades terrestres, as comunidades marinhas e as comunidades de água doce. Então, o que tem em comum as comunidades terrestres? É que elas estão na Terra. O que tem em comum as comunidades de água doce? É que elas vivem na água doce, e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, uma espécie que é de água doce, ela não vai conseguir, não conheço pelo menos, né, uma espécie de água doce que consegue se adaptar em água salgada. Deve existir, com certeza, mas isso não vai acontecer com todas. Vice-versa também, né? Uma espécie marinha que consegue se adaptar à água doce, né? Uma espécie terrestre que consegue se adaptar ao mar, né? Uma espécie marinha que consegue se adaptar à terra. Até pode existir, mas deve ser muito raro isso de acontecer. Da mesma forma, né? Transportar uma espécie de um bioma para outro pode ser possível, né? Algumas podem até sobreviver, né? Mas vai ser mais raro, tá? Tranquilo? Efeito de borda. Agora. O efeito de borda produz o que nós chamamos de ecótono. Tá? Eu fiz um trabalhinho, na verdade não continuei esse trabalho, mas era bem legal a ideia que a gente fez no segundo ano da graduação, quando eu estava na disciplina de Biogel, estudar o efeito de borda dentro de um parque estadual lá em São Paulo. O que significa efeito de borda? Vamos imaginar o seguinte, é o que acontece muito em reserva florestal. Você tem uma reserva florestal, essa reserva ela é cercada, vamos pensar, por pastagem, por cidade, por um outro ecossistema, tá? O que vai acontecer? Quando você está ali dentro da reserva florestal, ok, ali tem toda a biodiversidade, toda a riqueza, todos os animais, todas as plantas, tudo lindo, maravilhoso ali dentro da reserva. Conforme você vai se aproximando da borda, realmente, dos limites do parque, você começa a ter uma mudança do tipo de organismo que vai se instalar ali. O que começa a acontecer? Eu tenho, em geral, organismos de menor porte, né? Então as árvores grandes dentro de um parque, elas vão estar mais para o núcleo do parque. Dificilmente elas vão estar na borda. As espécies mais características de um ecossistema, dificilmente elas vão conseguir brotar na borda do parque. Elas ficam mais pro miolão. Ah, eu quero fazer uma reserva florestal para proteger o ipê roxo. Imaginando, pensando que seria uma espécie ameaçada de extinção. Qual é uma espécie ameaçada de extinção qualquer que a gente conseguir pensar? Imaginando que o ipê roxo está ameaçado de extinção, então vou fazer uma reserva para proteger o ipê roxo. Ah, você não vai ver ipê roxo na borda do parque. Né? Se ele é uma espécie ameaçada de extinção, ele vai se localizar onde? Numa área que está mais protegida de intempéries, percebe? Uma área que está mais protegida de ameaças. Quando você está na borda do parque, o que você tem ali? Você tem muita incidência de radiação solar. Então, se é uma espécie que não tolera a radiação solar, ela não vai nascer ali. É uma região, a borda do parque, que tem menos produção de matéria orgânica. Então, se é uma espécie também que precisa de muita matéria orgânica, ela não vai conseguir brotar ali. Percebe? Que tipo de espécie vai brotar na borda do parque? Né? Basicamente, espécies extremamente resistentes.
quase, vamos pensar assim, comparando plantinha de calçada. Sabe aquelas plantinhas de calçada? Você pode colocar o veneno, pode colocar o herbicida que você quiser na sua calçada, as plantinhas aparecem. Né? Sempre tá brotando ali as plantinhas de calçada. Por quê? Porque a exigência dela de nutrientes é muito pouca. Né? É o que a gente chama de plantas pioneiras em sucessão ecológica. Nós chamamos aqui isso de pioneirismo. Então, aquele ambiente extremamente hostil, que é uma calçada, sim, tem coisa que brota ali. Tá? Então, as pioneiras vão ser essas espécies que vão ser as primeiras que vão conseguir colonizar um ambiente num estágio que ele ainda está extremamente hostil. À medida em que você for... que essas plantas, né, vão conseguindo destruir, né, imaginando que vai passando uma sucessão, que vai tendo mais plantas, aí as raízes vão conseguindo destruir a calçada, né, transformando aquilo em solo. Claro que isso não... Até na escala de vida humana daria pra gente enxergar algo nesse sentido. Né? Mas a ideia seria essa. Então surge primeiro uma espécie num ambiente extremamente hostil. Você vai com isso enriquecendo aquele solo com matéria orgânica. E aí com essa matéria orgânica vai começando a surgir outras espécies que são um pouquinho mais frágeis. Né? Que elas não colonizam no primeiro momento. Mas à medida em que o terreno está preparado, ela vai ocupando, tá? Então, numa borda de um parque, você tem alta incidência desse tipo de planta, né? De plantas pioneiras, né? Dessas plantas que têm uma baixa exigência em termos nutricionais, baixa exigência em termos de insolação, né? Então ela suporta uma insolação muito, muito forte, né? Umas plantas que não tem muita frescura, vamos dizer assim, né? Aquele negócio que brota em qualquer lugar mesmo. As plantas que têm exigências maiores, né, elas vão se localizar mais para o interiorzão mesmo dentro do parque. Tá? Qual é a questão com o efeito de borda? Outra coisa também, né? Incidência de plantas C4, que a gente já tinha comentado que as plantas C4 elas são mais resistentes, né? Elas conseguem utilizar os recursos de forma mais racional, elas usam menos água, elas usam menos oxigênio, elas conseguem, né, se reproduzir mais facilmente. Tá? Qual é o lance com o efeito de borda? Sempre que você vai fazer um parque, né, eu vou elaborar o plano de manejo de um parque, a localização dele. Vamos pensar o seguinte: o parque não pode ser tão pequeno a ponto de que o núcleo dele seja inexistente. Percebe? Eu preciso saber qual que vai ser o tamanho dessa área de transição. No momento que eu delimito um parque, sempre vai ter uma área de transição. Não tem como você dizer, não, nunca vai acontecer o efeito de borda. Sempre vai ter, porque sempre no parque você vai ter áreas vizinhas. Seja a área antropizada, seja a área natural. Né? Então sempre vai acontecer. A borda do parque sempre vai acontecer isso. Né? Espécies, né, que não são tão características assim daquele ambiente, fazendo assim essa faixa de transição de um ecossistema a outro. O problema é que se o parque for muito pequeno, essa área de transição, vamos pensar, ela vai ocupar uma parte muito grande do parque, quiçá o parque inteiro. E aí não vale a pena, né? Que sentido tem você fazer uma área de preservação que não está preservando nada, que seria simplesmente o equivalente a ter uma área desmatada que está se regenerando agora. Né? Isso não é uma área de preservação. Então, tem todo um monte de crítica que a galera faz aí, fala, pra que uma área de preservação ela tem que ser tão grande? Eu preciso preservar o mico-leão dourado, eu preciso preservar a ararinha azul, pra que precisa de uma área tão grande? Sim, para um leigo, realmente a pergunta cabe, né? Pra que uma área tão grande para um bicho tão pequeno? Né? Ou uma árvore tão pequena, ameaçada de extinção, o que seja. Né? Para que uma área tão grande para preservar um ser tão pequeno? Por causa do efeito de borda. Porque sempre a área que é realmente útil da preservação, ela é sempre menor do que a área do parque. Então vamos imaginar, para um casal de ararinhas azuis, para se reproduzirem bem, eu preciso de 17 quilômetros quadrados. Vamos imaginar. Então vamos fazer um parque que tenha 17 quilômetros quadrados.
Não, porque um parque que tenha 17 km², ele vai ser pequeno. Ué, mas não é 17 km² que essa espécie precisa? Sim, mas a área do parque que efetivamente vai ser utilizada por essa espécie que eu estou querendo preservar, ela vai ser menor. Tá? Porque as bordas do parque, a periferia do parque, já não é mais uma vegetação tão característica assim que aquela espécie precisa. Percebe? Então essa é uma briga que sempre a gente vê isso aí de vez em quando na televisão, né? Pra que precisa ter área de preservação tão grande assim? Por que tem que ter uma área tão grande? Sim, né? Porque quando a gente está preservando, a gente, para minimizar esse efeito de borda, né, sabendo que ele já vai existir, a gente já cria um parque maior do que o necessário, né, tecnicamente maior do que o necessário, para que essa área excedente, né, para que nessa área excedente é que ocorra o efeito de borda. E aí eu tenha de área de preservação todo aquele espaço que seria necessário para preservação integral dos organismos que eu quero reproduzir, que eu quero salvar da extinção. Tá? Então, sim, né? Que gostemos ou não, né? Sempre uma reserva florestal ela tem que ser bem maior, né, do que o que seria necessário para proteger aquela espécie ou aquele recurso que a gente quer proteger. Tá? Agora a caracterização estatística das biocenoses. Então, como é que a gente vai descrever cada uma dessas associações que a gente encontra no ambiente? Quando a gente está falando das espécies, a gente pode falar sobre a abundância de uma determinada espécie. O que é a abundância de uma espécie? É o número de indivíduos por área ou por volume, né? No caso de oceanos, ou que você está falando da atmosfera. Tá? Então, abundância é o número de indivíduos daquela espécie. Lembrando que sempre, né, esse número de indivíduos ele não é constante, né? Ele varia em função das fases reprodutivas, ele varia em função de se teve alguma tragédia ali por perto que matou alguns indivíduos, tá? Mas a ideia é de que a abundância de uma espécie é o número de indivíduos que tem naquela espécie. Frequência de uma espécie. Né? A porcentagem de indivíduos dessa espécie com relação ao total de indivíduos de todas as espécies. Vamos pensar, uma espécie tem frequência de 10%, ou seja, de todos os indivíduos que existem ali naquele ecossistema, 10 indivíduos são tartarugas. Então eu digo que a tartaruga tem essa frequência aí de 10% em relação a todas as espécies que existem no ambiente. Constância, né? O número de vezes em que uma espécie vai aparecer nas coletas, né, nas pesquisas que o biólogo vai fazer. Então a gente divide as espécies em constantes, acessórias ou acidentais. Se todas as vezes que o biólogo sai a campo, ele consegue coletar ou avistar aquela espécie mais de 50% das vezes que ele sai a campo, então a gente diz que essa espécie é constante, ou seja, o tempo todo ela está ali visível. Acessórias, de 25% a 50% das coletas, ou seja, ela não é característica daquele ambiente, ou pelo menos ela não é tão visível assim, né? Isso também pode ser um problema, né? Qual que é o problema? É a espécie que não é visível ou ela realmente não está ali com essa frequência? Né? Ou também chamada de acidentais, que ela aparece em menos de 25% das coletas. Tá? Outra característica, a dominância, a influência exercida por uma espécie em uma comunidade. Lembrando que a dominância de uma espécie não depende nem do seu tamanho, né, nem do número de indivíduos. A gente pode ter espécies que a gente tem um único indivíduo e esse indivíduo ele vai ser muito dominante pelo seu tamanho, né, ou pela quantidade de alimento que ele consome, né? Vamos pensar, né? Uma baleia com o crio. Falei isso na aula de hoje. A gente come uma baleia, come 3 toneladas de crio por dia. Então, quem é mais importante? A baleia ou o crio? Né? Um depende do outro, ok. Né? Mas um
uma baleia, né, tem uma ação, ela exerce uma ação sobre o ambiente muito maior do que todos esses crios juntos. Fidelidade. A intensidade da ligação de uma espécie com a sua biocenose. E a gente vai dividir, né, se essa, nas seguintes categorias: Eocena, Tiocena, Cheocena ou Ubíqua. O que significa cada um deles? Então, uma espécie Eocena ou característica é uma espécie que só aparece naquela biocenose, tá? E, consequentemente, pode acontecer também dela só aparecer naquele ecossistema, ou seja, ela só aparece nas florestas e é só nas florestas tropicais do Paraná. Tá? De regra, quanto mais exclusiva for uma espécie, mais ameaçada de extinção ela pode ficar, né? Porque, tipo, se destruir aquele ambiente que é dela, já era. Tá? Preferentes ou tiocenas são aquelas que têm preferência por uma biocenose, mas elas podem aparecer em outras biocenoses. Estrangeiras ou xenocenas, aquelas que são extraviadas acidentalmente, ou seja, que apareceram ali, seriam as chamadas espécies invasoras, né? E as espécies, por fim, indiferentes ou ubíquas. O que significa ubíquo, né? Que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então, a espécie ubíqua é aquela que pode existir em várias biocenoses, né? Vai aparecer em vários locais do globo. Essas, em tese, seriam as mais difíceis de entrarem em extinção, porque, né, não dependem, né, somente daquele ambiente. Tá? Para cada biocenose que eu tiver, né, a maior parte das espécies que estiverem ali nas biocenoses são as espécies preferentes. Maior parte das espécies, se você considerar o número de espécies, tem 10 mil espécies dentro dessa biocenose. Dessas 10 mil espécies, 7 mil são espécies preferentes, ou seja, que aparece ali, que pode eventualmente aparecer em outro lugar, mas elas aparecem ali também, tá? Elas aparecem principalmente ali. Então, tenho 10 mil espécies dentro da minha biocenose, 7 mil são espécies preferentes, tá? Espécie. Mas o número de indivíduos maior dentro de uma biocenose é o de indivíduos das espécies características, ou das espécies eocenas, tá? Então, tipo, eu tenho 10 mil espécies, né, na minha biocenose, 7 mil são preferentes. As outras são 3 mil. Vamos pensar que 2 mil espécies são espécies exclusivas. Essas 2 mil espécies, elas vão ter dentro da minha biocenose 1 milhão de indivíduos. Tá? Então vamos pensar no número todo, né? Eu tenho 20 milhões de indivíduos dentro da minha biocenose. 1 milhão é só de uma determinada espécie. Tá? Essa espécie não tem mais lugar nenhum do mundo, só tem nessa biocenose. Tá? É por isso que ela vai ter, né, uma reprodução maior ali. Quando uma espécie está no local ideal dela, no local perfeito dela, é onde ela mais vai se reproduzir, se todas as condições forem garantidas, é claro. Tá? Percebe? Se a espécie é preferente, tipo, ela prefere ali, mas tipo, pode ser qualquer outro lugar, ou seja, não existe um lugar ideal ali para ela, não está no seu ambiente ideal, então ela não vai ter as condições ideais de reprodução, por isso que eu não vou ter tantos indivíduos assim dela. Agora, para as espécies eocenas, para as espécies características, sim, se elas estão no ambiente ideal dela, se todas as condições foram garantidas, sim, ela vai ter um número muito grande de indivíduos ali vivendo nessa área. Tá? Periodicidade. Eu posso ter que as espécies de uma biocenose, elas vão ser características dessa área, ou se elas sofrem migrações. Tá? E qual que é a periodicidade dessas migrações? É diária? É sazonal? É mensal, eventualmente, se tiver alguma delas regulada pela fase da lua ou fase das marés? Possível.
Então, qual é o ciclo de migrações dessa espécie, dessa biocenose? E a diversidade, ou também chamada de biodiversidade, né? É a riqueza de espécies de uma biocenose, né? O número de espécies de uma biocenose, tá? E aí vale esse seguinte joguinho aí de palavras. Os meios biodiversos têm muitas espécies com poucos indivíduos. E os meios homogêneos têm poucas espécies com muitos indivíduos. Então vamos pensar, os meios biodiversos, floresta atlântica, floresta amazônica, eles têm uma quantidade incrível de espécies, correto? Mas se você entra ali no meião, você vai ver um indivíduo, dois, vocês já devem ter feito isso, trabalho de campo, ou andando aí pela mata e falar, tô andando no meio da mata, olha, aqui tá um pau-brasil. Tipo, mas a gente não sempre ouviu falar, nossa, o pau-brasil, ele é característico da Mata Atlântica e tal. Você anda quilômetros dentro da Mata Atlântica para você encontrar um pau-brasil. Sim, tem um monte de espécies ali, mas o número de indivíduos de cada espécie é pouco, tá? Justamente para poder caber todo mundo. Se é para ter muitos tipos de bicho diferente, muitos tipos de planta diferente, tem que ter pouco de cada um, que é para caber todo mundo, tá? E aí, o contrário, os meios homogêneos, ou seja, os meios que são de pouca biodiversidade, eles têm poucas espécies, mas justamente porque tem poucas espécies, cabe mais gente, né? Então, cada uma dessas espécies vai produzir um número maior de indivíduos. Você entra dentro de uma floresta russa, só tem pinheiro, né? Mas também tem um monte de pinheiro. Você não entra dentro da Mata Atlântica e vê um monte de pau-brasil. Tá? Mas você entra dentro de uma mata russa, você vê um monte de pinheiro. Ah, mas tem várias espécies de pinheiro. Ok, dentro de cada uma dessas espécies de pinheiro, você vai ver um monte de indivíduos dessa espécie. O que causa a biodiversidade de um ambiente, né? Por que alguns ambientes são mais biodiversos do que outros? Primeiro fato, mais importante talvez, né? Os fatores históricos. Os dois grandes fatores históricos que produzem a biodiversidade de um ambiente são deriva continental e mudança climática. Tá? Então, qual foi a mudança dos continentes que eles passaram por aqui para chegar até aqui, né? E quais foram os tipos climáticos que passaram por aqui? Vamos pensar. Já pararam para pensar por que não tem elefante no Brasil? Estranho, né? Porque, tipo, é o mesmo ecossistema que você tem no Brasil e no interior, ali na África, né? No entorno ali da floresta. Mesma coisa. Assim como eles têm uma floresta e uma savana em volta, nós também aqui. Nós temos uma floresta e a savana em volta. Por que na savana a gente não tem girafa, não tem zebra, não tem leão, não tem hipopótamo, nada? Tudo isso tem na África, mas não tem aqui. Tá? Por quê? Porque quando esses animais surgiram no planeta, a América do Sul já tinha se separado da África. Tá? Então, a gente não pegou esses mamíferos. A gente pegou mamíferos muito mais do jeitão, né, das famílias, né, dos filos ali dentro da América do Norte, na hora que a América do Sul juntou com a América do Norte. Então, a gente ficou com uma fauna de mamíferos muito mais parecida com a América do Norte do que com a África. Tá? Então, as causas da biodiversidade, da presença ou da ausência de espécies, um grande fator é a deriva continental. Tá? Por que na Austrália tem determinados bichos que são bem característicos ali? Porque a Austrália ficou isolada, ela está como ilha há muito tempo. Tá? Então, a deriva continental e a mudança climática. A mudança climática ela vai fazer com que os ecossistemas se expandam ou se retraiam. Tá? Lembra que, né, glaciação, por exemplo, ela não é somente um período frio na história do planeta. Ela é também um período mais seco. Por quê? Porque uma parte da água que está disponível
no ambiente, vai passar ao estado sólido, né? Então vai ter menos chuva. Então, quando eu tenho um período glacial, eu tenho a expansão de ecossistemas mais secos, né? Então, esses ecossistemas mais secos se expandem sobre os ecossistemas mais úmidos. E aí, quando acaba a glaciação, que volta a umidificar o clima, os ecossistemas mais úmidos, eles têm maior capacidade de conquistar novos territórios, eles vão avançando sobre os ecossistemas mais secos, que já estavam ali antes, tá? Então, a gente vai tendo o tempo todo esse jogo, né? Avanços e recuos dos ecossistemas em função das mudanças climáticas que acontecem historicamente. Então, isso vai misturando. Vai misturando, né? Se você está numa zona que seria de transição entre dois ecossistemas, ele vai estar o tempo todo, né? Uma hora um avança, outra hora outro avança. Uma hora um avança, outra hora outro avança. Vocês já devem ter ouvido falar da desertificação do Sahel, né? Aquela borda ali do Saara que o deserto vai avançando. Ele avançou bastante durante a década de 70, mas a partir dos anos 2000 ele começou a recuar. O clima ali do sul do Saara começou a ficar mais úmido, ou seja, o deserto começou a diminuir de tamanho. Então aquilo é uma área, assim, cara, perfeita para realmente dizer o que é essa mudança aí o efeito da mudança climática produzindo aí, né, avanços e recuos dos ecossistemas, tá? Isso em termos de história. Então, história é deriva continental e mudança climática. Para atuais, né, do ponto de vista ecológico, você já não pode mais incluir a deriva continental porque ela não é perceptível na nossa escala de tempo, tá? Mas o clima, ele também não considerando a possibilidade de mudanças do clima, e sim o clima como ele é, né? Então, o tipo de espécie que se instala num clima polar não é o mesmo tipo de espécie que se instala num clima tropical, tá? Então, os fatores climáticos, eles também vão determinar qual é o tipo de espécie que vai se instalar em cada ambiente. Então, como é a temperatura, como é que é a precipitação, como é que é o vento, como é que é o ritmo das marés, eventualmente, né? Sempre vai, né, o clima vai estar determinando quem vai se instalar ali. Não vai ter pinguim na Amazônia, óbvio, tá? E a heterogeneidade espacial, tá? Quanto mais heterogêneo for o meio, mais diversificada vai ser a biocenose. Grande exemplo, sempre maravilhoso para isso, Mata Atlântica. Tá? Vocês já devem ter visto um mapa geológico, talvez a tia Amanda já tenha mostrado para vocês, né? Um mapa geológico do estado de Santa Catarina. Eu não conheço muito, mas eu sei que ele é igual ao estado de São Paulo, então por isso eu tenho o de São Paulo na cabeça, assim. A ideia é, se você for pegar o mapa geológico do estado de Santa Catarina, você vai ver que toda essa parte aqui da Serra do Mar, né, desses planaltos aqui mais próximos do mar, você vai ficar encantado, pelo menos quem adora a cor, que nem eu, né? Você vai ficar encantado com a diversidade de cores que tem aquele mapa. E é incompreensível, assim, cara. É uma salada de cores bem louca ali. Enquanto você vai pro interiorzão, que você tá ali no planalto ali do basáltico, cara, não tem grande diversidade geológica por ali. A diversidade geológica tá aqui nessa área aqui da serra. É muita rocha diferente. Muita. Isso aqui é cheio de dobramento, de falhamento, de intrusão e todo aquele papo todo lá da geologia. O que quer dizer isso? A gente tem uma diversidade de rochas aqui, essa parte da serra do sul do Brasil, né? Uma diversidade litológica muito grande. Muito. É muita rocha diferente que a gente tem por aqui. Toda essa diversidade de rochas, obviamente, vai produzir uma diversidade de nutrientes também do solo, né? Cada rocha tem o seu mineral característico. Então, se eu tenho uma diversidade muito grande de rochas, eu vou ter, consequentemente, também uma diversidade mineral, né? Uma diversidade de nutrientes naquele solo também muito grande. E se eu vou ter uma diversidade de nutrientes muito grande, eu vou ter também uma diversidade muito grande de árvores que vão se instalar nesse solo. Então, não bastasse a Mata Atlântica ser biodiversa, por ser de clima quente, por ser de clima úmido, ela tem uma biodiversidade referente também à altitude, porque ela pega diferentes andares da serra, e ela tem uma biodiversidade também bem louca, talvez seja esse até o fator mais importante, né?
da loucura da biodiversidade dela, pela diversidade geológica do substrato onde ela está se instalando. Tá? Então, os diferentes tipos de rocha que compõem aqui as serras vão fazer com que cada pedacinho de rochas diferentes ali tenha espécies bem características, que talvez o nosso olho não enxergue, mas o olho de um biólogo consegue, ou então até o olho de Deus, vamos dizer assim, né? Já que o nosso olho não vai conseguir enxergar um monte de espécies que a gente não conhece e que estão ali, né? De insetos, de bactérias que estão ali presos no solo e a gente não conhece. Né? Então, eu não entendo tanto de geologia assim, então eu não consigo ficar tão maravilhada com a diversidade geológica quando a gente olha para aquele mapa. Mas aí eu fico imaginando a diversidade biológica que se produz a partir dali. Cara, se você tem aquela riqueza, se já está se no substrato aquilo já é rico, se geologicamente aquilo já é extremamente rico, já tem uma diversidade bem louca de rochas, imagina qual vai ser a diversidade dos organismos que vão se instalar ali. Tá? Então essa também é uma grande causa, né? A heterogeneidade espacial é também uma grande causa, uma grande determinante da biodiversidade que vai se instalar ali. Professor, isso significaria dizer que a Mata Atlântica seria mais biodiversa até do que a Mata Amazônica? Sim. Em termos de número de espécies, quando existia a Mata Atlântica, é claro, né? Em termos de número de espécies, sim. A gente pode dizer que ela tinha uma biodiversidade até muito maior do que a Mata Amazônica. Tá? As relações ecológicas que se estabelecem ali, né, a competição, a predação, né, então qual é a relação que vai se estabelecer quando vai chegando uma espécie nova? Chegou uma espécie nova, ela vai ser bem recebida? Não vai? Ela vai conseguir se instalar facilmente ali? Não vai? Ela vai morrer? Vai sobreviver? Vai conseguir se reproduzir? Isso tudo vai depender, né, do tipo de relação que essa espécie nova vai estabelecer com as espécies já viventes ali. Ela vai ter que migrar, ela vai continuar vindo para cá de vez em quando através das suas migrações, né? Então, isso tudo vai depender das espécies que já estão ali, se elas vão conseguir receber bem a espécie invasora ou se não, se ela vai ser expulsa dali. Tá? E a produtividade também. Tá? Os meios mais produtivos, eles vão ser mais biodiversos, né? Quanto mais alimento um ecossistema consegue produzir, mais gente consegue vir para lá. É um ecossistema que ele tenha baixa produção de alimento não consegue absorver espécies invasoras. Um ecossistema que produza muito alimento, se for uma espécie invasora, que sim, tipo, que ela não tem grande exigência de solo, se ela não vai realmente sequestrar, né, exaurir os recursos do solo, vai chegando, bota sua barraquinha aí, pode ficar, tá tudo suave, aqui é todo mundo de boa, todo mundo na paz, né, pode ir ficando. Né. Quando o meio é mais escasso, né, a coisa muda de figura, aí quando os recursos são pouco disponíveis no ambiente, aí as espécies são mais competitivas. Mas quando tem muito recurso, cara, se tem muito alimento, tem muito sol, tem muita água, cara, pode ir chegando todo mundo, né? Chega aí, pode entrar, quem tá aqui tá em casa. A evolução das biocenoses agora. Deixa eu ver se ainda tem bateria o computador, peraí. Ah, tá, tem bateria bastante. A evolução das biocenoses. A biocenose, ela sempre vai, né, receber uma ação, produzir uma reação e exercer uma coação. O que vem a ser cada um desses fatos? A ação é a influência do biótopo sobre a biocenose, ou seja, a geologia, né, o substrato geológico e o clima, ou seja, a rocha e a atmosfera. O que a rocha e a atmosfera produzem sobre os seres vivos? Então, isso é o que nós denominamos de ação. Professora, mas os seres vivos também não produzem ação sobre a rocha e sobre a atmosfera? Sim, isso nós denominamos de reação, tá?
O que a rocha e a atmosfera fazem para o organismo, nós denominamos de ação. O que o organismo faz para a rocha e para a atmosfera, nós denominamos reação. Professora, mas como a gente vai saber o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha? Os dois não estão acontecendo ao mesmo tempo? Sim, né? Mas historicamente, primeiro existiu rocha e atmosfera e depois existiu a vida no planeta. Então a gente assume que primeiro, quem age primeiro é a rocha e a atmosfera. Então, agiu a rocha e a atmosfera, isso é a ação. O que o organismo vai devolver para o ambiente é a reação. Tá? Então, o que a rocha e o que a atmosfera fazem para os organismos? Né? Induzem a adaptações morfológicas, ou seja, cada organismo ele vai ter que ser de uma determinada forma para ele conseguir sobreviver nesse ambiente. Adaptações fisiológicas, cada organismo vai ter que funcionar de uma determinada forma para poder se adaptar a essa rocha e essa atmosfera, e adaptações ecológicas também, cada organismo vai ter que se comportar de uma determinada forma para conseguir sobreviver nesse conjunto rocha-atmosfera. Tá? Reação agora é a influência da biocenose sobre o biótopo, ou seja, o que o organismo vai devolver para o ambiente. Nós temos a chamada reação destruidora, quando o organismo ele vai destruir aquele substrato. Então, uma planta, que a gente estava falando, a plantinha ali que nasce na calçada, em longo prazo ela consegue destruir a calçada. Então, isso seria um ataque às rochas, que ao longo do tempo vai aumentando a aeração do solo, vai aumentando a matéria orgânica do solo futuramente. Tá? Então, a destruição da rocha nós chamamos de reação destruidora. Reação edificadora é uma reação quando ela vai construindo alguma coisa. Tá? É o contrário de destruir, é o construir. Né? Então, o acúmulo de resíduos, né, o acúmulo de matéria orgânica que eu vou produzindo ali. Então, primeiro a plantinha ela vai destruir a rocha. Depois ela vai metabolizar aqueles nutrientes da rocha e vai devolver na forma de matéria orgânica quando ela morrer. E aí isso vai construindo, né, um substrato de matéria orgânica ali sobre a rocha. Então, quais são algumas reações edificadoras? A serrapilheira, que é o conjunto de folhas que caem das árvores, né? aquela camada de folhas, né, que você vai ver sobre o solo, aquilo é que nós chamamos de serrapilheira. Guano, que são as fezes das aves que vão se depositando sobre a rocha. Você já deve ter visto isso pela mata, né? Sempre tem um ponto de pouso ali, que sempre tem, né, os cães ali da ave que fica ali acumulando em cima da rocha, né, que é aquele ponto de pouso preferencial dela. Aquilo que é o guano. A turfa, que é a grama em decomposição em locais frios, que futuramente vai dar origem ao carvão, né, se aquilo for continuar aquele processo. Depósitos calcários e de sílica, principalmente quando a gente está falando de organismos marinhos, tá? Que eles vão acumulando os ossinhos, né, dos peixes, e a sílica das algas, elas vão se acumulando no fundo oceânico, futuramente produzindo rocha até. Tá? Então, reação edificadora é quando o organismo constrói alguma coisa no ambiente. E as alterações climáticas. Sim, né? Um organismo ele pode produzir microclimas. Né? A presença de uma árvore vai produzir sombra. Né? E aí, sob essa sombra, vão se instalar diferentes insetos que, se não tivesse aquelas sombras, não se instalariam ali, que aquele inseto não gosta de sol. Então, isso é uma alteração climática que uma planta consegue produzir. Mas sempre frisando, né, essas alterações são clima local e microclima. Não dá para a gente dizer que uma biocenose produz uma alteração climática em escala global. Tá? Isso daí a gente está falando de alterações microclimáticas. Tá? E, por fim, a coação, que é a influência dos organismos uns sobre os outros, que são todas aquelas relações ecológicas que a gente já tinha visto, né? Todas as interações que as espécies estabelecem entre si. Tá?
Agora o conceito de sucessão. Tá? Qual é a ideia? Os ecossistemas, eles não ficam estacionados no tempo, né? Eles evoluem. Tá? Pensando aqui em evolução, a gente sempre pensa em evolução como uma coisa sempre para melhor. Tá? Tirem essa ideia. Não existe melhor nem pior dentro da natureza. O que existe é mudança. A ideia de que os ecossistemas, eles estão sempre mudando. Tá? Então, o grupamento só existe em função do meio, da história geológica do país. Está em perpétuo desequilíbrio, face e desface para ceder um lugar a outro. Tá? Nunca, então, um ambiente vai se manter estável, parado. Tá? Tá em perpétuo desequilíbrio. Eu falei equilíbrio, não, eu falei errado. Está em perpétuo desequilíbrio um ecossistema. Ele está sempre mudando. Ele está sempre evoluindo, né? Sempre produzindo novos ambientes, né? Dando lugar a um ambiente novo. Né? Então não dá pra gente pensar que eu vou manter esse ambiente intocado aqui. Cara, você pode manter ele intocado quando você quiser, mas daqui a 40 anos ele já vai ser outra coisa. Pelo seu dinamismo interno. Né? Então qualquer biocenose, qualquer ecossistema, ele está em constante evolução. Seja pela ação do homem, seja pela ação dele próprio, né? Sempre vai estar essa mudança aí no ambiente. Tá? Quais são os tipos de sucessão que nós temos? Sucessão primária, sucessão secundária e sucessão destruidora. O que vem a ser sucessão primária? É a instalação de um organismo dos organismos num local virgem. O que seria um local virgem? Um local que originalmente você não tinha formação. Tá? Praticamente você não vai mais encontrar isso no planeta, né? Porque, vamos pensar que todos os locais da Terra, eles têm algum tipo de vida, né, que está sendo abrigada ali. Então, uma localidade virgem a gente não vai encontrar mais, né? Então, a maior parte das sucessões que nós temos hoje no planeta são sucessões secundárias, tá? Sucessão primária a gente poderia pensar só em laboratório, né? Começar a criar uma espécie ali num local onde não existia nos dias de hoje. Mas no ambiente mesmo, né, o que seria a sucessão secundária? É o ritmo de espécies que vai aparecendo ali após alguma modificação que foi induzida no ambiente. Seja uma modificação natural, seja uma modificação antropogênica. Ou seja, depois de um incêndio, depois de uma ação de desmatamento, depois de um vulcanismo, depois de um furacão, depois de um terremoto, de um tsunami, ou seja, alguma ação que arrasou com aquele ambiente, pode tê-lo destruído completamente ou pode ter simplesmente provocado sérios danos, né? Então vamos imaginar que eu arrasei com 80% das espécies daquele ambiente, né? Passou o tsunami ali, arrasou com 80% ali das espécies daquele ambiente. As que sobraram vão ter dificuldade, mas vão continuar ali sobrevivendo, e aí vão aparecer outras espécies. Né? Vamos supor, eu tinha uma espécie de borboleta que tinha ali, naquele ambiente, e aí o tsunami destruiu aquela espécie de borboleta. Aquela borboleta, ela comia um outro insetinho ali, né? Ela comia um outro insetinho microscópico ali, ele não conseguia se instalar, não conseguia dominar aquele ambiente porque tinha aquela borboleta. Né? E aí o tsunami destruiu aquela borboleta. Vai ser a festa do insetinho, percebe? Se ele não foi também destruído pelo tsunami, ele vai conseguir, né, vai conseguir dominar muito mais aquele ambiente. Tinha uma outra espécie também, né, que poderia vir para aquele ambiente, mas aquela borboleta também comia aquela espécie. Beleza, já não tem mais aquela borboleta, então eu vou conseguir invadir. Então tudo isso é a sucessão secundária. Quais são as espécies que vão conseguir vir para o meu ambiente após uma ação modificadora sobre aquele ambiente? Tá? E temos também a chamada sucessão destruidora, que é a decomposição de cadáveres. Então eu tenho um ser vivo ali íntegro, que vai vir uma série de insetos e uma série de bactérias,
reconvertendo aquela matéria biológica em matéria mineral, né? Vai transformando aquilo em água, dióxido de carbono, amônia, cálcio, vai devolvendo tudo isso para a atmosfera ou para o solo. Tá? Isso também é considerado uma sucessão. Então, a sucessão não é sempre em direção crescente. Ela pode ser também em direção decrescente, que é a sucessão destruidora, né? Quando existia um organismo e ele passa a não existir mais, ele se transforma em mineral novamente. A sucessão, ela é um processo ordenado e previsível. Cuidado, não confunda previsível com predizível. Previsível e predizível. Tá? Previsível é aquilo que a gente consegue, né, supor o que vai acontecer. Consegue descrever o que vai acontecer. Predizível é você dar uma precisão maior nessa previsão. Né, dizer, ó, isso aqui vai acontecer sem sombra de dúvidas. Isso não é verdade. Então vamos pensar no caso de uma sucessão destruidora. Ah, eu tenho um determinado cadáver ali de uma espécie que vai demorar aí uns 4 meses para terminar de decompor. A gente sabe, pelos nossos estudos a gente sabe, ó, primeiro vai começar a exalar esse gás, depois vai começar a exalar um outro gás, depois vai começar a vir determinado tipo de bactéria, determinado tipo de inseto, tá? Mas pode acontecer, de repente, de eu ter uma sucessão de frentes frias durante esse processo de decomposição daquele cadáver que vai atrasar essa sucessão. Né? Então, aquele cadáver que ia decompor em 4 meses vai se decompor em 5. Tá? Então, a sucessão ela é previsível, mas ela não é predizível. Ou seja, eu sei o que vai acontecer. Um cadáver, né, um ser quando morre, ele vai ser decomposto. Que dia exatamente vai terminar essa decomposição? Não. Isso a gente não tem condição de dizer. Tá? Essa é a diferença entre o previsível e o predizível. Ah, eu tenho um lago. O lago é o grande exemplo que a gente dá de sucessão ecológica. O lago vai passando o tempo, vai caindo sedimentos nele, vai caindo sedimentos, o lago vai ficando cada vez mais raso, né? Ele vai sendo assoreado, até que o lago desaparece. Vai ficar só aquela costa lamosa mesmo, e aí vai secando, começam a surgir espécies ali, né? Vai surgindo alguns arbustos, né? Algumas gramíneas, depois começam a surgir árvores. E isso é uma sucessão previsível, ou seja, eu sei o que vai acontecer com aquele lago. Ele vai deixar de ser lago e vai passar a ser floresta. Agora, eu não tenho condição de saber quais são as espécies que vão se instalar ali. Percebe? Essa diferença entre previsível e predizível. Tá? Então, a gente pode sim dizer que a sucessão é um processo ordenado e é um processo previsível. Mas isso não significa dizer, né, que a gente sabe o que vai acontecer com todas as sucessões. Se fosse assim, a gente saberia prever o futuro, né? Ah, posso desmatar a Amazônia agora que eu sei que daqui a 45 anos ela vai estar toda de pé de novo. Não é assim que funciona. Tá? Então, o resultado essas modificações, elas são justamente o resultado daquilo que nós sabemos que os organismos fazem. Eu sei que bactérias decompõem cadáveres, então toda vez que tiver um cadáver disponível no ambiente, ele vai ser decomposto pelas bactérias que estão ali no solo. Eu sei o que acontece com lagos que são assoreados. Eles vão dar origem a um ecossistema terrestre. Então, à medida em que eu ver um lago sendo assoreado, eu sei que um dia aquilo vai ter vegetação de grande porte ali naquele meio. Tá? Quem incomoda? E por fim, o conceito de clímax. O clímax é uma biocenose estável e em equilíbrio com o meio. Na prática, em escala geológica, isso não existe. Tá? Não existe nenhum tipo de comunidade que em escala geológica vai estar em equilíbrio. Tá? Essa noção de equilíbrio vai estar sempre de acordo com a escala de vida humana. Então eu consigo olhar para uma paisagem e dizer, essa paisagem é uma paisagem exportadora de energia, ou é uma paisagem importadora de energia, ou seja, ela está recebendo mais energia do que ela produz, que é o caso de uma cidade, né?
ou é uma paisagem exportadora de energia, que é um campo agrícola, né? Ela produz alimento para ir para outra paisagem. Né? A biocenose clímax, a biocenose estável, é aquela que não está, né, mais produzindo do que recebendo, nem mais recebendo do que produzindo. Então, quais seriam as características de uma comunidade clímax? Tem o seu máximo valor de biomassa, ou seja, todo mundo que tinha que crescer já cresceu o que tinha que crescer, né, já não vai aumentar de tamanho. Ela não tem superávit de oxigênio, ou seja, todo o oxigênio que ela produz é o mesmo oxigênio que ela consome, ou seja, as espécies ali são maduras, né? Espécies jovens são as que, né, indivíduos jovens, quer dizer, indivíduos jovens é que produzem mais oxigênio do que consomem, que elas estão em fase de crescimento. Né? Pensa, em fase de crescimento, tanto para quem está em crescimento vertical como quem está em crescimento horizontal. O que isso significa? Né? Que você mais consome alimento do que gasta. Né? O que é o consumir? Né? O comer da planta é fazer fotossíntese. Então, se a planta está em fase de crescimento, ela está mais fazendo fotossíntese do que respiração. Ou seja, ela está mais produzindo oxigênio do que consumindo oxigênio. Tá? Numa comunidade clímax, já não vai ser mais assim. Quando ela chega à idade adulta, ela vai estar produzindo de oxigênio a mesma quantidade que ela consome. Tá? E uma comunidade clímax também ela tem relações extremamente complexas entre os diferentes organismos, entre as diferentes espécies que tem ali. Ou seja, ela tem uma biodiversidade já bastante intrincada. Tá? Tecnicamente, isso não existe em escala geológica. Vamos pensar, a gente pode ter uma floresta clímax, que é o caso da mata amazônica. A maior parte dela, se ela não está desmatada, se ela não tem desmatamento recente, ela é uma comunidade clímax, ou seja, ela está produzindo a mesma quantidade de oxigênio que ela consome. Já ouviram falar esse papo de que por que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Tá? Porque ela produz a mesma quantidade de oxigênio que ela consome. As árvores já estão maduras, né? Ela não está mais em fase de crescimento. Então, uma comunidade clímax não vai ser pulmão do mundo. Só comunidades jovens é que vão ser os pulmões do mundo. Tá? Mas tudo isso para dizer o quê? Que uma comunidade ela pode estar em clímax agora, mas isso em escala geológica não vai se processar. Porque, cara, quem é que garante que nunca mais vai ter uma mudança climática que vai fazer com que o cerrado avance sobre a Amazônia? E vai fazer morrer uma parte das árvores que depois vai induzir uma nova sucessão. Não tem como a gente garantir isso, percebe? Então, sempre lembrando aí, né? Não tem nada de errado com o conceito de clímax de uma comunidade, de um ecossistema, desde que a gente saiba que esse clímax é para a escala de vida humana. Né? Para a escala de vida geológica, essa estabilidade ela não vai acontecer. Tá? Com isso, nós encerramos, então, crianças. Tranquilo? Alguma questão, crianças, referente a essa aula? Tá. Fechou? Então, agradeço a presença de vocês, crianças. Depois eu coloco essa aula ali no YouTube e os slides também. E já tá lá para quem quiser ir assistindo. Não tem pressa, porque não é sequência. A aula 9, que ela já tá gravada lá. Tá bom? Beijos para vocês, crianças. Se cuidem, usem máscara. E tudo de bom para vocês. E até a próxima. Oi! Amanhã. Tá bom? Opa!
Tem uma criança aí. Oi, quem vai falar primeiro? Peraí, deixa eu encerrar a gravação, peraí.